Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal professornunes.jms. Se você gosta de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura, então esse é o canal certo para você. Vamos falar sobre atualidade e, por que não, falar mais uma vez sobre a guerra Israel e Palestina. Qual é a situação que nós temos hoje? Nós temos uma situação de guerra entre Israel e Palestina que caminha, que se mostra um genocídio por parte de Israel. Eu digo desde o primeiro vídeo que tratei sobre Israel e Palestina, não sou favorável ao ataque do Hamas ao povo israelense, de maneira alguma. Condeno o ataque do Hamas ao povo israelense, mas também condeno o genocídio praticado por Israel nesse momento, que tem como argumento, justificativa, seja lá o que for, que vai acabar com o Hamas, perseguir o Hamas, e aí colocando a vida do povo palestino em situação, digamos assim, absurda de sofrimento, na falta de mais adjetivos, de mais palavras para falar sobre isso. Já falei de outras vezes e não canso de repetir. O Estado de Israel foi criado para resolver o problema dos judeus. E isso é um fato. Isso é um fato. Mas faltou o Estado palestino. E onde foi criado o Estado de Israel? Foi criado na Palestina. Hoje, os palestinos vivem acuados em cerca de 20% a 30% do que era o seu território e praticamente sem direito a nada. Agora, em razão dos ataques terroristas do Hamas ao povo israelense, então que em torno de 1.300 pessoas morreram nesse ataque. Agora, o governo israelense e o chefe, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aproveita a situação para dar um ponto final na vida do povo palestino. E tudo isso acontece de maneira escancarada com o apoio dos Estados Unidos a Israel. O que fazer diante dessa situação? Quem está certo, quem está errado? Ora, não adianta dizer agora quem está certo e quem está errado. O fato é que sofrem, morrem pessoas dos dois lados. E se você for medir na balança, quem mais sofre, não há dúvida que é o povo palestino, que vive uma situação de grande sofrimento, né? Fazendo aí uma repetição das palavras, né? Sofrer e sofrimento. Então, é preciso conhecer um pouco dessa história. Eu recomendo você a ver o meu vídeo, que eu peguei inclusive uma parte, um destaque do jornal Estado de São Paulo, sobre os aspectos históricos de Israel e Palestina, para entender essa guerra de Israel e Palestina, a começar desde o período da colonização dos britânicos na Palestina e depois com a criação do Estado de Israel pós Segunda Guerra Mundial e até os nossos dias. Então tem um vídeo falando sobre isso. Bom, nesse momento, a situação do povo palestino é dramática. Mais de 700 crianças, por exemplo, já foram assassinadas por Israel, pelo governo de Israel, na desculpa de que é para pegar o Hamas. Você é favorável a isso? Você acha que isso é correto? Você é favorável a a história, a tese do Jorge Pontual, que não é para cessar fogo, é para continuar com o fogo, aí mate quem quiser, para poder acabar com o Hamas? É isso? E a grande pergunta, se por acaso, que eu acho difícil, se por acaso
Israel conseguir triturar, acabar com todos os líderes do Hamas. O Hamas vai acabar? Acredito que não. A ideia do Hamas não vai acabar. A luta palestina não vai acabar. Não é? E repito, não estou aqui defendendo o Hamas. Não é isso. A questão é, qual é o plano de Israel contra a Palestina nesse momento? É acabar com o Hamas, não é isso? Tudo bem, é acabar com o Hamas. Se acabar com o Hamas, como vai ficar o povo palestino? Como será governado o povo palestino? De que forma, quais são as estratégias que Israel tem para administrar Gaza, uma vez tendo acabado com o Hamas, que eu acho muito improvável que acabe com o Hamas, mesmo que acabe com os seus líderes. Acho muito improvável, dada a forma de organização do Hamas. Mas isso fica para outro vídeo, para outra história. A questão que nós temos é a seguinte: mais de 700 crianças, estou pegando aqui por cima, pelas reportagens, foram assassinadas, trucidadas por Israel. Vários palestinos já foram mortos. Vamos pegar somente a manchete aqui, a manchete do UOL, para a gente acrescentar nosso comentário. A manchete de UOL sobre essa questão. Enquanto eu não abro aqui, é importante colocar algumas coisas. Por exemplo, pelo menos hoje eu já vi nos jornais, aqui alguns vídeos, inclusive na Globo News, algumas reportagens, entrevistas interessantes, deixando claro que Israel está perdendo a linha, a mão, no que diz respeito à luta para acabar com Hamas. Hamas diz que planeja libertar estrangeiros mantidos reféns, convidados, entre aspas. Porta-voz do grupo diz que liberação ocorrerá conforme identidades forem verificadas. Ok? Israel diz ter matado o chefe de inteligência do Hamas. Brasil comunicou Hamas sobre repatriação de brasileiros, diz embaixador. Brasileiro em Gaza diz só ter água salgada para beber. Imagens aéreas mostram destruição em Gaza. Secretário dos Estados Unidos e premier de Israel se abrigam em bunker após sirenes. Olha só, secretário dos Estados Unidos e premier de Israel se abrigam em bunker solenes. Hamas divulga primeiro vídeo de suposta refém capturada em Israel. Putin diz a Netanyahu que Rússia está pronta para ajudar a acabar com crise no Oriente Médio. Dia 10 da guerra, sobe tensão entre Israel e vizinho. Gaza continua sem ajuda. Após discordâncias, chanceler da Colômbia pede para que o embaixador de Israel deixe o país. E no Globo, a notícia que nós temos é a seguinte, vamos lá, que está baixando aqui, Bela Megali. Vejo o conflito se alastrando, diz Celso Amorim sobre guerra entre Israel e Hamas. Assessor especial da presidência para assuntos internacionais se reuniu hoje com Lula. Guga Chakra. Israel fracassou 4 vezes em Gaza. Porque algo agora seria diferente. Por que seria diferente? Eu li essa reportagem, vou ler para vocês, não é uma reportagem grande, que o Guga, apesar de eu não concordar com algumas análises dele, mas ele apresenta alguns pontos interessantes. Nova ofensiva será ainda mais difícil do que anteriores, pois há cerca de 200 reféns com Hamas. Carioca de 34 anos, não posso me desesperar, senão vou morrer, diz brasileiro convocado para a guerra por Israel. Essa aqui é a notícia central sobre a guerra Israel e Palestina. Bom, vamos ver aqui primeiro o que diz o Celso Amorim, o que diz o Celso Amorim. Vejo o conflito se alastrando.
O assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou à coluna que não vê fatores que contribuam para amainar a guerra entre Israel e o Hamas. Não vejo algo que contribua para amainar a guerra. Vejo o conflito se alastrando. A tendência é que se espalhe, disse Amorim, que teve uma longa reunião com o presidente Lula nesta segunda-feira sobre a situação no Oriente Médio e é conselheiro do petista no tema. Para fazer o diagnóstico, o assessor especial mencionou o bombardeio israelense que atingiu o aeroporto da cidade síria de Alepo no sábado e a ampliação do conflito para a região norte de Israel, na fronteira com o Líbano, onde atua o Hezbollah. O bombardeio no aeroporto de Alepo acaba sendo um estímulo para que a Síria entre no conflito. Vamos lembrar que o governo sírio ficou muito ligado à Rússia. Isso é uma complicação. Não estou dizendo que a Rússia vai entrar na guerra, mas é um fator complicador. Por outro lado, o conflito também está se espalhando para o norte, na fronteira com o Líbano, onde está o Hezbollah, avalia Amorim. Na sexta-feira, a ONU informou que o número de pessoas deslocadas internamente na faixa de Gaza por causa da guerra entre Israel e o Hamas aumentou para 420 mil. Olha só, 420 mil pessoas saindo da faixa de Gaza. Hoje já está em torno de 1 milhão, na verdade. Já se fala em 400 mil, 600 mil pessoas deslocadas. Esse número pode chegar a ser similar ao número de pessoas que se deslocaram no chamado Nakba, momento do êxodo forçado da população palestina, depois dos conflitos após a fundação do Estado de Israel, afirmou Amorim. Nakba significa catástrofe. É uma referência ao êxodo palestino durante e pós a guerra entre árabes e israelenses de 1948. A Organização das Nações Unidas estima que 700 mil pessoas tenham fugido ou sido forçadas a deixar suas casas. Amorim disse, no entanto, que vê sinais da Europa e dos Estados Unidos no sentido de conter um pouco a reação de Israel. Seria bom para evitar esse alastramento da guerra. Bom, as considerações do Celso Amorim são muito importantes para entender um pouco o conflito. Nesse momento que nós temos uma situação de tensão entre Israel e Palestina, Israel pressionando e praticando atos de verdadeiro genocídio, porque com a justificativa, a desculpa que vai pegar o Hamas, os líderes do Hamas, acabar com o Hamas, está cada vez mais prejudicando, matando as pessoas da Palestina, inclusive muitas crianças. Então, se teve o ato bárbaro do Hamas, que matou mais de 1.000 pessoas, em torno de 1.300 pessoas, nós temos agora um verdadeiro genocídio por parte de Israel. Essa parte aí, a imprensa, a mídia internacional, a mídia ocidental, a mídia, grande mídia brasileira, ela não destaca muito isso, não. Por enquanto, a gente percebe que a narrativa é mais no sentido contra a Palestina. E não esquecer que os Estados Unidos estão com tudo nessa para destruir, na verdade, a Palestina, com a justificativa que é para destruir o Hamas. Hoje nós tivemos aí uma entrevista do Biden, dizendo, inclusive afirmando que o Israel invadir a Palestina agora por terra seria tipo uma catástrofe, né? Mas que defende a eliminação do Hamas, Também os Estados Unidos não tem nenhuma proposta clara do que fazer com, digamos assim, destruindo o Hamas. Você tem a salvação de tudo, a solução de tudo. Como fica o povo palestino de fato, como será essa governança com o povo palestino depois que destruir o Hamas, se é isso que vai acontecer, né? Eu repito aí que eu acho difícil isso.
pegando as falas do Celso Amorim, a gente percebe que ele de fato tem um olhar preciso sobre essa guerra e o perigo dela se alastrar principalmente para o lado árabe. É bom que se diga também que a parte árabe ela não apoia essa parte de Israel. Se o Hezbollah entrar na guerra também, resolver entrar na guerra para defender a Palestina, né? Porque o Hezbollah e o Hamas são dois grupos extremistas, um do norte, outro do sul, não é? Dois grupos extremistas. E aí nós temos também o apoio dos países árabes, por exemplo, do Irã, Líbano, não é? E aí até a Rússia pode entrar nessa história aí também para defender a Palestina. E aí a coisa ficaria mais complicada. Então o Celso Amorim, ele coloca pontos importantes para se perceber que essa guerra pode ser uma coisa muito mais perigosa, mais destruidora, se ela se alastrar para os países árabes, por exemplo. Essa é a grande questão, ok? Então são pontos que ele destaca. Então, se aconteceu o Nakba, eu estou fazendo a minha pronúncia, né? Nakba, que significa catástrofe, que foi um termo utilizado para falar do êxodo que aconteceu com os palestinos pós criação do Estado de Israel, em 1948. Com essa ofensiva israelense neste momento, nós temos já uma segunda Nakba, podemos dizer assim, uma catástrofe, e essa catástrofe seria maior se os países árabes entrassem também nessa guerra. Então, pelo visto, não está tendo muito cuidado, por parte do governo americano, salvo algumas exceções, no que diz respeito à possibilidade de expansão dessa guerra. Até porque os Estados Unidos vivem de guerra. Os Estados Unidos vivem de guerra. Não esqueça que o Biden, por exemplo, foi ele que planejou a invasão do Iraque e que deixou os iraquianos mais arrebentados ainda. Não esqueçam disso, né? Foi importante a vitória do Biden nesse contexto histórico com o Trump, porque o Trump é uma coisa muito mais horrorosa, mas o Biden é um cara fã das guerras. Então, é o velhinho fã das guerras. Então, isso não é uma coisa muito boa, não é? Bom, falando sobre esse cenário aqui, agora eu vou pegar o texto do Guga Chakra. Eu achei, de certa forma, interessante os questionamentos dele. Ele diz o seguinte, né? Israel fracassou 4 vezes em Gaza. Por que agora seria diferente? A pergunta que ele faz, será que agora vai ser diferente? Nova ofensiva será ainda mais difícil do que as anteriores, pois há cerca de 200 reféns com o Hamas. Então vamos ver aqui esse texto do Guga. Deixa eu ver se consigo abrir essa parte aqui, né? Do Guga Chakra, né? Olha lá. Israel já enfrentou o Hamas 4 vezes em confrontos na faixa de Gaza nos últimos 14 anos. Milhares de civis palestinos morreram, assim como centenas de israelenses. Olha só, milhares de palestinos e israelenses, centenas. Né? Então, por aí você já vê que a Palestina cada vez mais perde. Mas todas essas ofensivas somadas não foram suficientes para enfraquecer o Hamas no longo prazo, já que o grupo está mais forte do que nunca, como vimos no atentado terrorista que matou 1.300 israelenses, além de pessoas de outras nacionalidades, incluindo brasileiros. Porque esta quinta guerra contra o Hamas na faixa de Gaza seria diferente? Porque não fracassará como nas outras 4 vezes? É uma pergunta que ele faz. Essa é uma pergunta que tenho colocado a uma série de interlocutores, seja em entrevistas, seja em conversas informais. Benjamin Netanyahu não era o primeiro-ministro na época da primeira guerra Israel-Hamas em 2009, mas assumiu um mês depois do cessar-fogo. Ao longo dos 14 anos seguintes, governou Israel por 13,
toda a estratégia para lidar com Hamas e evitar ataques a partir de Gaza é dele, como um fracassado diante do atentado terrorista do dia 7 de outubro, impopular e antidemocrático líder, teria a capacidade de agora ter planos melhores do que no ano passado, quando tinha muito mais popularidade e legitimidade para derrotar o Hamas. Ele está jogando todas as fichas nesse momento, o Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu, para quem não sabe, ele está numa situação dificílima. Primeiro, porque esse atentado do Hamas é uma demonstração do fracasso do Benjamin Netanyahu. Então ele está, de certa forma, desmoralizado, e ele quer responder isso, quer mostrar o contrário. E aí ele está partindo para o tudo ou nada. Então os Estados Unidos, se entrar nessa de cara a favor de Israel, né, da política, da ação do Benjamin Netanyahu, pode dar com os burros na água, porque aí você pode ter uma chacina, uma crise humanitária muito grande, né? Uma chacina, um genocídio, na verdade, né? Um genocídio completo, inclusive com centenas de crianças sendo assassinadas, centenas de crianças palestinas, além das mortes também dos israelenses. Ninguém conseguiu me responder até agora, o Guga Chakra continua. Na verdade, desta vez, a ofensiva será ainda mais difícil do que nas outras 4, e em especial as de 2009 e 2014, quando houve a incursão terrestre, como deve ocorrer agora. Afinal, há cerca de 200 reféns nas mãos do Hamas. 14 anos atrás havia um, há 9 anos nenhum. Como entrar por terra sem colocar em risco a vida deles? Outro complicador para Israel será sempre ter de lutar contra o Hamas em meio a civis palestinos inocentes. O número de vítimas se multiplicará, incluindo de crianças, levando a uma crescente pressão internacional para um cessar-fogo. Não há tempo ilimitado como os Estados Unidos no Afeganistão, e os norte-americanos fracassaram de qualquer maneira ao ver o retorno do Talibã após 20 anos e trilhões de dólares de gastos. Mesmo que tivesse isso, não seria garantia de vitória. Em 1982, Israel ocupou o sul do Líbano, possuía aliados locais de uma forte milícia cristã libanesa. Após 18 anos, os israelenses derrotados junto com os seus aliados cristãos libaneses se retiraram, mas os vencedores não foram os palestinos, foi o grupo xiita libanês Hezbollah, que sequer existia no momento da entrada dos israelenses. Ainda que Israel consiga derrotar militarmente o Hamas, aí vem a pergunta que eu fiz também, não terá capacidade de eliminar a ideologia do grupo? Quais os planos para o depois, mesmo em caso de vitória, né, se acabar com o Hamas? Manter a ocupação de Gaza? Controlar a vida de 2 milhões de palestinos? Enfim, quando Israel enfrentou o Hamas pela primeira vez em Gaza, metade da atual população do território tinha menos de 3 anos ou sequer havia nascido. Ok, tá vendo? Então, as perguntas pertinentes do Guga Chakra. Portanto, nós estamos numa situação muito difícil, né? Uma situação de tensão, essa guerra entre Israel e Hamas, que coloca em risco a vida do povo palestino. E aí, enquanto isso, nós assistimos a mídia, a grande mídia, dar um show de cobertura, né? Um show de cobertura sobre essa guerra, e a gente vê muito claramente o apoio a Israel, o apoio à política americana, reforçando inclusive com armas para Israel. Então, é preciso um cessar-fogo, é preciso pensar na criação do Estado palestino para que se possam ter elementos para tentar resolver esse conflito Israel e Palestina, para que isso não se alastre para o mundo, se descambar para a parte árabe, por exemplo. A situação vai ficar muito mais
complicada, muito mais complicada, ok? Bom, é isso aí. Dê o seu like, dê a sua opinião, ok? De maneira respeitosa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o Professor Nunes, este é o seu canal, professornunes.jns, o canal feito para você interessado em sociologia, ciência política e atualidades. E até mais.